Era uma manhã fria de junho, quando Sebastião encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Uma jovem mulher, suja, machucada e tremendo de frio, trancada dentro de uma jaula de ferro enferrujado, no meio de um matagal abandonado. Naquele instante, enquanto seus olhos se encontraram com os dela, olhos cheios de terror e esperança, ele teve que fazer uma escolha. E o que esse homem simples decidiu fazer naquele momento deixaria toda a região em completo choque. Mas para entender essa história, você precisa conhecer quem era Sebastião. E antes de continuar, se você está gostando dessa narrativa, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas histórias que tocam o coração. E me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu adoro saber de onde vocês são. Sebastião tinha 63 anos, mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira debaixo de sol e chuva, e um coração que, apesar de todas as perdas que sofreu, nunca endureceu. Vivia sozinho numa pequena propriedade nos arredores de uma cidadezinha do interior, onde todo mundo conhecia todo mundo. Sua casa era modesta, paredes de taipa, telhado de barro vermelho, uma varanda onde ele tomava seu café toda manhã enquanto via o sol nascer por trás da serra. Ele não tinha muito. A terra que herdou do pai mal dava para sustentar algumas galinhas, 2 porcos, uma vaca leiteira velha chamada Mimosa e uma pequena horta que ele cuidava com o carinho de quem conversa com as plantas. Sebastião vendia ovos na feira aos sábados, trocava verduras com os vizinhos e, de vez em quando, fazia uns bicos de carpintaria para completar o que faltava. Não era uma vida farta, mas era uma vida honesta. E para ele, isso sempre bastou. As pessoas da cidade gostavam de Sebastião. Diziam que ele era um homem de palavra. Daqueles que, se você pedisse ajuda, largava tudo para ajudar. Mas também era um homem quieto, de poucas conversas. Desde que a esposa, Dona Lourdes, tinha partido, já fazia uns 15 anos, ele se fechou um pouco. Não por amargura, mas porque o silêncio da solidão tinha se tornado seu companheiro. Os filhos moravam longe, em cidades grandes, ligavam de vez em quando, mas a vida deles tinha tomado rumos que ele não compreendia direito, e ele não guardava mágoa disso, apenas sentia falta. Naquela manhã de junho, Sebastião acordou antes do sol, como sempre. Preparou seu café, preto, forte, do jeito que gostava, comeu um pedaço de broa de milho que tinha sobrado do dia anterior e colocou seu chapéu de palha puído. Tinha que checar as cercas do lado norte da propriedade. Nos últimos dias, algo tinha estado quebrando os arames. Ele suspeitava de algum animal selvagem, talvez uma capivara ou até um veado perdido. Pegou seu facão, amarrou Trovão, seu cachorro vira-lata caramelo, numa corda e seguiu pela trilha estreita que cortava o matagal. O caminho era coberto de folhas secas que estalavam sob suas botas velhas. O cheiro de terra úmida e mato misturado subia com a névoa fria da manhã. Trovão ia na frente, farejando tudo, latindo de vez em quando para algum passarinho que saía voando assustado. Sebastião gostava daqueles momentos. Ali, no meio do mato, cercado pelo canto dos pássaros e pelo silêncio do mundo, ele sentia uma paz que a cidade nunca conseguiu dar aos seus filhos. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Trovão parou de repente, as orelhas em pé, o corpo todo tenso. Começou a rosnar baixinho, um rosnado estranho, não era de raiva, parecia mais medo. Sebastião franziu a testa. "O que foi, Trovão?" perguntou baixinho, parando ao lado do cachorro. O animal não saiu do lugar, continuava rosnando e olhando fixo para um ponto à direita, onde o matagal ficava mais fechado. Sebastião sentiu um arrepio subir pela espinha. Havia alguma coisa ali, alguma coisa que não devia estar. Segurou firme no facão e avançou devagar, abrindo caminho entre os arbustos espinhosos. Trovão o seguiu, mas relutante, quase se arrastando. A cada passo, o coração de Sebastião batia mais forte.
Ele não sabia por quê, mas um pressentimento ruim tomou conta dele. E então ele viu. No meio de uma pequena clareira, meio escondida por galhos secos e folhagens, havia uma estrutura de ferro, uma jaula. Uma jaula de ferro enferrujado, do tamanho de um canil grande, talvez 1,5 metros de altura, coberta com uma lona rasgada e suja. Sebastião parou sem entender o que aquilo estava fazendo ali, no meio do nada, na divisa da sua terra. Ele se aproximou devagar, o coração agora disparado, e foi quando ouviu um gemido fraco, quase imperceptível, um som humano. Meu Deus! Sussurrou Sebastião, e sua voz saiu trêmula. Ele correu até a jaula, arrancou a lona de cima com força, e o que viu fez seu sangue gelar. Dentro da jaula, encolhida num canto, estava uma jovem mulher. Não devia ter mais, de 20 e poucos anos. Estava suja, o rosto coberto de terra e sangue seco, os cabelos emaranhados, as roupas rasgadas. Seus braços e pernas estavam arranhados, cheios de hematomas roxos e amarelados. Ela tremia de frio, ou talvez de medo. E quando ela ergueu os olhos e viu Sebastião, uma lágrima escorreu pelo seu rosto sujo. Por favor, ela sussurrou com a voz rouca, quase sem força. Me ajuda. Sebastião ficou paralisado por um segundo. O choque foi tão grande que ele não conseguiu se mover. Seu cérebro tentava processar aquilo. Uma mulher trancada numa jaula, no meio do mato, na sua terra. Como? Por quê? Quem faria uma coisa dessas? Calma, minha filha, calma, ele disse, a voz saindo trêmula enquanto se ajoelhava na frente da jaula. Eu vou te tirar daí. Fica calma. Ele analisou a tranca. Era um cadeado grande, de ferro, trancado com força. Sebastião puxou, tentou forçar, mas não adiantou. Olhou ao redor, desesperado, procurando algo que pudesse usar. Viu uma pedra grande, pegou e começou a bater no cadeado com toda a força que tinha, 1, 2, 3 vezes. O barulho ecoava no silêncio do matagal. A moça dentro da jaula se encolheu ainda mais, tapando os ouvidos com as mãos. Desculpa, filha, desculpa. Sebastião dizia entre um golpe e outro. Eu vou te tirar daí, eu prometo. Depois de várias tentativas, o cadeado finalmente cedeu e se abriu com um estalo. Sebastião arrancou a corrente, abriu a porta da jaula e estendeu a mão para a jovem. Vem, pode sair, você está segura agora. Ela olhou para ele, os olhos grandes, ainda cheios de medo. Hesitou, e então, devagar, esticou a mão trêmula e tocou a mão calejada de Sebastião. Ele a ajudou a sair. Ela mal conseguia ficar em pé, as pernas bambas, o corpo fraco. Sebastião a segurou pelos ombros antes que ela caísse. Calma, calma. Eu tô aqui. Você tá segura agora. Ele repetia, como quem acalma uma criança assustada. Trovão se aproximou devagar, cheirando a moça e então lambeu sua mão. Ela olhou para o cachorro e pela primeira vez algo parecido com um alívio passou pelo seu rosto. Há quanto tempo você está aqui? Sebastião perguntou com a voz cheia de dor. Não sei, ela respondeu, a voz fraca. Dias, talvez uma semana. Eu perdi a conta. Sebastião sentiu a raiva subir pelo peito. Quem tinha feito aquilo? Quem tinha prendido aquela menina ali sozinha, passando frio e fome, sem ninguém? Quem fez isso com você? Ela abaixou a cabeça e novas lágrimas começaram a cair. Não respondeu. Sebastião percebeu que ela não estava pronta para falar. E talvez nem precisasse, não naquele momento. Tá tudo bem, você não precisa falar agora. Vem comigo. Vamos te levar para minha casa, te dar comida, água, um banho, e aí a gente vê o que fazer. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, um pouco de esperança brilhou em seus olhos. Sebastião tirou sua camisa xadrez, ficando só com a camiseta por baixo, e colocou sobre os ombros da moça. Ela puxou o tecido, envolvendo-se nele como se fosse um abraço. E então, apoiada em Sebastião, os dois começaram a caminhar de volta para a casa. O caminho foi lento. Ela mancava, tropeçava, e a cada passo parecia que ia desabar.
Mas Sebastião estava ali, segurando ela, dando força, dizendo palavras de conforto. Trovão caminhava ao lado como um guardião silencioso. Quando finalmente chegaram à casa, Sebastião a levou direto para dentro. Sentou ela numa cadeira da cozinha, encheu um copo com água e ofereceu. Ela bebeu com desespero, como se não tivesse bebido nada há dias. Ele preparou um chá quente, pegou um cobertor limpo e cobriu ela. "Você tem fome?" Ela assentiu, fraca. Sebastião esquentou um caldo de feijão que tinha feito no dia anterior, cortou uns pedaços de pão, colocou tudo num prato e colocou na frente dela. A moça comeu devagar, as mãos ainda tremendo, mas comeu. E enquanto ela comia, Sebastião ficou ali, em pé, encostado na pia, olhando para aquela menina destruída, tentando entender o que tinha acontecido. E foi então que ele percebeu algo que mudaria tudo. No pulso dela, meio escondido por uma pulseira suja, havia uma marca de queimadura. E Sebastião conhecia aquela marca. Ele tinha visto ela antes. Fazia anos, mas ele lembrava. Era a marca de um ferro de marcar gado. E não era um ferro qualquer. Era o ferro da fazenda dos Oliveira, a maior propriedade da região, dona de milhares de hectares de terra e de um poder que ninguém ousava desafiar. O coração de Sebastião afundou no peito. Ele entendeu, naquele momento, a gravidade daquilo. Aquela menina não tinha sido presa por um estranho qualquer. Ela tinha sido presa por alguém poderoso, alguém que tinha recursos, influência e que certamente não iria gostar de saber que ela tinha sido libertada. E agora, Sebastião tinha uma escolha a fazer. Ele podia levar a moça até a cidade, entregá-la para a polícia, contar tudo o que viu. Mas ele conhecia o delegado, conhecia o prefeito, sabia que todos eles tinham ligações com os Oliveira e sabia que se fizesse isso, talvez a menina voltasse para o mesmo inferno de onde ele a tirou. Ou pior, ou ele podia fazer outra coisa. Algo que ninguém esperaria de um homem simples como ele. Algo que colocaria sua própria vida em risco. Sebastião olhou para a jovem, que agora tinha terminado de comer, e olhava para ele com aqueles olhos cansados, cheios de medo, mas também cheios de uma esperança frágil. E naquele momento, Sebastião tomou sua decisão. Sebastião decidiu naquela manhã que não levaria a moça para a polícia. Não ainda. Talvez nunca. Ele conhecia bem demais como as coisas funcionavam naquela região. Os Oliveira eram donos de metade das terras, tinham o delegado no bolso, o prefeito comia na mão deles, e até o juiz devia favores à família. Se ele entregasse aquela menina, seria como jogá-la de volta na boca do lobo. E Sebastião, apesar de ser um homem simples, não era homem de virar as costas para quem precisava. Ele olhou para ela, ainda sentada à mesa da cozinha, envolta no cobertor, os olhos baixos, as mãos tremendo enquanto segurava a xícara de chá vazia. Parecia tão frágil, tão quebrada. Como alguém podia fazer aquilo com outro ser humano? "Como é seu nome, filha?" perguntou Sebastião, com a voz baixa e gentil. Ela demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz saiu fraca, quase um sussurro. "Marina. Marina!" Ele repetiu como se quisesse gravar aquele nome no coração. "É um nome bonito. Você vai ficar aqui comigo por enquanto, Marina, até você se recuperar, até a gente descobrir o que fazer, tá bom?" Ela ergueu os olhos para ele e Sebastião viu lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. O senhor não tem medo?" "Medo de quê?" "De quem me prendeu lá. Eles vão procurar por mim. E quando descobrirem que o Senhor me ajudou..." Sebastião suspirou fundo e puxou uma cadeira, sentando-se na frente dela. "Eu já vivi 63 anos nessa terra, Marina. Já passei por muita coisa. Perdi gente que eu amava. Trabalhei até os ossos doerem. Já tive fome, já tive medo. Mas uma coisa eu aprendi. A gente não pode virar as costas quando alguém precisa de ajuda, porque se a gente faz isso, a gente deixa de ser gente. Entende?" Marina assentiu, as lágrimas agora caindo livremente. "Mas e o senhor?
Eles podem machucar o Senhor também. Deixa eu me preocupar com isso. Agora você precisa tomar um banho, colocar uma roupa limpa, dormir. Você está exausta. Sebastião preparou tudo. Esquentou água no fogão a lenha, encheu a bacia de alumínio que usava para tomar banho, separou uma toalha limpa e uma roupa velha da esposa que ainda guardava numa mala no quarto. Não conseguia se desfazer daquelas roupas, eram tudo o que tinha de Dona Lourdes. Mas agora, vendo Marina ali, destruída e precisando, ele sabia que Lourdes aprovaria. Levou Marina até o quartinho dos fundos onde ficava a bacia. Deixou tudo preparado e saiu, fechando a porta para dar privacidade a ela. Ficou do lado de fora, ouvindo o som da água, o silêncio, e então, de repente, um choro baixo, abafado, mas profundo. Marina estava chorando ali dentro, e Sebastião sentiu o peito apertar. Quantas dores aquela menina estava carregando. Quando ela finalmente saiu, já estava com o vestido velho de Lourdes. Um vestido simples, de algodão azul. Claro que ficou grande nela, mas pelo menos estava limpo. Os cabelos ainda estavam molhados, penteados para trás. O rosto limpo revelava uma jovem bonita, de traços delicados, mas com marcas de sofrimento nos olhos fundos e nas bochechas cavadas. Obrigada, ela disse, a voz ainda fraca. Não precisa agradecer. Vem, vou te levar para o quarto. Você precisa descansar. Sebastião a levou até o quarto de hóspedes. Um cômodo pequeno com uma cama de casal coberta por uma colcha de retalhos, que Lourdes tinha feito há muitos anos. Abriu a janela para deixar o ar entrar, puxou a colcha e fez um gesto para que ela deitasse. Marina deitou devagar, como se cada movimento doesse. E provavelmente doía mesmo. Sebastião cobriu ela com cuidado, como se estivesse cobrindo uma criança. Descansa agora, eu vou estar aqui. Qualquer coisa, é só chamar. O senhor não vai me entregar, né? Ela perguntou, a voz cheia de medo. Não, Marina, eu prometo. Você está segura aqui. Ela fechou os olhos e em poucos minutos estava dormindo. Sebastião ficou ali parado, observando ela por um momento, vendo como o rosto dela relaxou no sono, como a respiração ficou mais calma. E então saiu, fechando a porta devagar. Foi até a cozinha, sentou na cadeira e colocou as mãos na cabeça. O que ele tinha acabado de fazer? Ele tinha trazido uma fugitiva para dentro de casa. Alguém que tinha sido presa, marcada, por gente poderosa. E agora ele estava escondendo ela. Se descobrissem, ele podia perder tudo. Podia perder a terra, a casa, a liberdade. Podia até perder a vida. Mas quando pensava em deixar aquela menina voltar para aquele inferno, algo dentro dele se revoltava. Não, ele não ia fazer isso. Custasse o que custasse. Os dias seguintes foram estranhos na pequena casa de Sebastião. Marina dormiu quase 2 dias inteiros, acordando só para beber água e comer um pouco. O corpo dela estava exausto, quebrado. Sebastião cuidava dela com a paciência de um pai. Preparava caldos, chás, deixava tudo ao lado da cama, trocava a água da jarra e esperava. No 3º dia, ela finalmente acordou mais disposta. Conseguiu levantar da cama, caminhar até a cozinha. Sentou-se à mesa e comeu devagar um prato de arroz com feijão e um ovo frito. Sebastião estava na varanda, consertando uma cadeira quebrada, quando ouviu a voz dela. "Posso sentar aqui?" Ele olhou para trás e viu Marina na porta, ainda pálida, mas com mais cor no rosto. "Claro, filha. Senta." Ela sentou na outra cadeira da varanda, envolvendo as pernas com os braços, olhando para o horizonte onde o sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Ficaram em silêncio por um tempo. Um silêncio bom, daqueles que não precisa ser preenchido com palavras. Só o som dos grilos, começando sua cantoria noturna, o vento suave balançando as árvores, o cheiro de terra molhada que anunciava a chuva. "Eu preciso contar para o senhor o que aconteceu." Marina disse
repente, Sebastião parou o que estava fazendo e olhou para ela. Só se você quiser, não precisa se sentir obrigada. Eu quero. O senhor merece saber. O senhor me salvou. Me deu comida, abrigo, não me julgou. Merece saber a verdade. Sebastião assentiu e colocou a ferramenta de lado, dando toda a atenção a ela. Marina respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Eu trabalhava na fazenda dos Oliveira. Fazia 2 anos. Eu fui contratada para trabalhar na casa grande, ajudando a Dona Celeste, a esposa do senhor Francisco Oliveira. Eu limpava, cozinhava, cuidava das roupas. Era um trabalho bom. Pagavam bem. Eu mandava quase tudo para o meu pai e minha mãe, que moram numa cidade pequena, longe daqui. Ela parou, as mãos apertando os joelhos. E então o filho deles voltou, Rodrigo. Ele tinha estudado fora, numa cidade grande. Voltou para assumir parte dos negócios da fazenda. E ele começou a me olhar de um jeito estranho. Sempre aparecia. Na cozinha, quando eu estava sozinha, fazia comentários, ficava perto demais. Eu tentava evitar, mas era difícil. A casa é grande, mas ele sempre me encontrava. Sebastião sentiu a raiva começar a ferver dentro dele. E aí, um dia, ele tentou me agarrar. Eu estava no quintal, pendurando roupa no varal, e ele apareceu por trás. Me puxou. Eu gritei, me debati, consegui escapar. Corri para dentro da casa, contei para Dona Celeste. Achei que ela ia me proteger. Achei que ela ia brigar. E com o filho. Mas sabe o que ela fez? Marina olhou para Sebastião, os olhos cheios de lágrimas. Ela me chamou de mentirosa. Disse que eu estava tentando seduzir o filho dela para conseguir dinheiro. Me demitiu na hora. Me mandou sair da fazenda imediatamente, sem nem pegar minhas coisas. Mas quando eu estava saindo, Rodrigo me alcançou. Ele e mais 2 homens. Eles me arrastaram, me jogaram num carro, me levaram para aquele lugar no meio do mato e me trancaram naquela jaula. Sebastião fechou os olhos, sentindo a dor dela como se fosse sua. Rodrigo disse que eu ia ficar ali até aprender a não falar mentiras sobre ele. Disse que ninguém ia me procurar, que meus pais iam achar que eu fugi, que eu não prestava. Disse que quando ele cansasse de me ver sofrer, talvez ele me soltasse, ou talvez não. As lágrimas agora caíam livremente pelo rosto de Marina. Eles me deixavam comida de vez em quando, só para eu não morrer. Água suja numa garrafa velha. Eu passei frio, fome, medo. Achei que ia morrer ali, achei que ninguém nunca ia me encontrar, e então o senhor apareceu. Sebastião levantou da cadeira e se ajoelhou na frente dela, segurando as mãos dela entre as suas mãos calejadas. Você não vai voltar para lá, Marina. Enquanto eu tiver vida, você não vai voltar, eu prometo. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, um sorriso pequeno, frágil, apareceu no canto da boca dela. Por que o senhor está fazendo isso por mim? O senhor nem me conhece. Sebastião pensou na pergunta. Por que mesmo? Talvez porque ele tinha perdido tanto na vida que não conseguia ver alguém sofrer e não fazer nada. Talvez porque ele viu nos olhos dela a mesma dor que viu nos olhos da esposa quando ela estava doente e ele não podia fazer nada para salvar. Talvez porque, no fundo, ele estava cansado de ser invisível, de baixar a cabeça, de aceitar que os poderosos sempre venciam. Porque é o certo, ele disse simplesmente. Marina apertou as mãos dele e chorou. E Sebastião ficou ali, segurando ela, deixando que ela colocasse para fora toda a dor, todo o medo, toda a raiva. E enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo tudo de dourado, os dois ali na varanda, Sebastião sentiu algo que não sentia há muito tempo. Um propósito, uma razão para acordar de manhã, além de apenas sobreviver. Nas semanas seguintes, Marina foi se recuperando, ganhando peso, ganhando cor, ganhando vida. Ela ajudava Sebastião nas tarefas da casa, na horta, com as galinhas. E aos poucos, aquela casa que tinha sido tão silenciosa por tantos anos começou a ter vida de novo.
Tinha conversa na hora do café, risadas na hora do almoço, histórias na hora do jantar. Sebastião ensinou Marina a plantar, a colher, a cuidar dos animais, e ela ensinou ele coisas que ele tinha esquecido. Como era bom ter alguém para conversar, como era bom cozinhar para 2 pessoas e não só para uma, como era bom ouvir uma voz que não fosse só a sua na casa vazia. Mas a paz não duraria para sempre, porque lá fora, na cidade, as pessoas começaram a fazer perguntas. E na fazenda dos Oliveira, Rodrigo estava ficando nervoso. Foi num sábado, dia de feira na cidade, que Sebastião percebeu que as coisas estavam mudando. Ele tinha ido vender seus ovos, como fazia todas as semanas, e logo notou os olhares. Olhares estranhos, curiosos, alguns até desconfiados. Seu Antônio, dono da venda de secos e molhados, foi o primeiro a puxar conversa. E aí, Sebastião? Ouvi dizer que você anda com uma moça lá na sua casa. É verdade? Sebastião sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Sabia que esse momento chegaria. Numa cidade pequena, segredo não dura muito tempo. É uma sobrinha, ele respondeu, tentando soar natural. Filha de uma prima minha, lá de longe. Estava passando uns apuros. Vim para passar um tempo comigo. Seu Antônio assentiu, mas o olhar dele dizia que não tinha acreditado muito na história. Sebastião conhecia aquele homem há décadas e sabia que ele não era de falar demais. Mas outros na feira não eram tão discretos. Dona Carminha, a fofoqueira oficial da cidade, não perdeu tempo. Ai, Sebastião, que coisa boa você ter companhia lá na casa, né? A gente se preocupa com você sozinho naquela solidão toda. Mas me conta, de onde é essa moça? Como é o nome dela? Marina. Sebastião respondeu, pesando cada palavra. É uma boa menina. Tá me ajudando com a casa, com a horta. Marina. Dona Carminha. Repetiu, como se estivesse gravando o nome na memória para espalhar depois. E ela vai ficar quanto tempo? Não sei ainda. O tempo que precisar. Sebastião terminou de vender seus ovos rapidamente e saiu da feira antes que mais perguntas fossem feitas. Mas no caminho de volta para casa, uma caminhonete preta, nova, reluzente, parou ao lado dele. A janela desceu e o rosto de Rodrigo Oliveira apareceu. Sebastião sentiu o sangue gelar nas veias. Bom dia, seu Sebastião, Rodrigo disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Tudo bem com o senhor? Tudo, Sebastião respondeu seco. Que bom. Olha, eu vim falar com o senhor porque a gente está procurando uma moça que trabalhava lá na fazenda. Sumiu faz umas semanas. A gente está preocupado, sabe como é? Será que o senhor viu alguma moça estranha por aí, perto da sua terra? Sebastião olhou nos olhos de Rodrigo. Olhos frios, calculistas, perigosos, mas ele não ia mostrar medo. Não vi ninguém, não. Tem certeza? Porque ouvi dizer que o senhor anda com uma moça lá na sua casa. Uma tal de Marina, não é? O coração de Sebastião bateu mais forte, mas ele não desviou o olhar. É minha sobrinha. Veio me visitar. Sobrinha. Rodrigo repetiu, o sorriso agora totalmente sumido. Interessante. Não sabia que o senhor tinha sobrinhas. Mas tudo bem, seu Sebastião. Só vim avisar. Se o senhor vir qualquer pessoa estranha, alguma moça perdida por aí, é melhor avisar a gente. Entende? É pro bem de todo mundo. A ameaça estava clara, mesmo que não tivesse sido dita abertamente. Sebastião assentiu e continuou seu caminho. Mas as mãos dele tremiam quando segurou as rédeas do cavalo. Quando chegou em casa, Marina estava na cozinha preparando o almoço. O cheiro de feijão no fogão enchia a casa. Ela olhou para ele e imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Sebastião sentou na cadeira, tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo grisalho. Eles sabem que você tá aqui. O rosto de Marina empalideceu. A colher que ela segurava caiu no chão com um barulho seco. Como? As pessoas da cidade viram você. E hoje, Rodrigo me parou na estrada. Perguntou sobre você. Eu disse que você era minha sobrinha. Mas ele não acreditou. Marina, a situação ficou perigosa.
Ela se apoiou na pia, as pernas bambas. Eu preciso ir embora. Eu não posso colocar o senhor em perigo. Já fez demais por mim. Você não vai a lugar nenhum. Sebastião se levantou, firme. Ouve aqui, Marina. Eu não vou deixar você voltar para aquele inferno. A gente vai dar um jeito. Que jeito, seu Sebastião? Eles são poderosos. Eles têm dinheiro, têm homens, têm a polícia do lado deles. E o senhor é só... Desculpa, mas o senhor é só um fazendeiro pobre. O que o senhor pode fazer contra eles? Sebastião ficou em silêncio por um momento. Ela tinha razão. Ele era só um homem velho, sem dinheiro, sem poder, sem influência. Mas ele tinha algo que os Oliveira não tinham. Ele sabia o que era certo e o que era errado. E ele não ia desistir. Eu posso fazer mais do que você imagina, ele disse, a voz baixa, mas determinada. Eu conheço gente boa, que não gosta dos Oliveira, gente que já foi prejudicada por eles. E eu sei segredos dessa cidade que muita gente não sabe. A gente não tá sozinho, Marina. Confia em mim. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas também de esperança. Naquela noite, depois do jantar, Sebastião montou seu cavalo, velho, e foi até a casa de seu Joaquim, um antigo amigo que morava a uns 5 quilômetros dali. Seu Joaquim era um homem respeitado na região. Tinha sido vereador anos atrás, conhecia as leis, tinha contatos. Se alguém podia ajudar, era ele. Sebastião bateu na porta e seu Joaquim atendeu surpreso. Sebastião, que surpresa! Entra, homem. Que te traz aqui essa hora da noite? Os dois sentaram na varanda e Sebastião contou tudo. Cada detalhe. Como encontrou Marina, o que ela sofreu, a ameaça de Rodrigo. Seu Joaquim ouviu tudo em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Sebastião, você sabe no que você se meteu? Os Oliveira não brincam em serviço. Eles já destruíram famílias inteiras por menos que isso. Eu sei, mas eu não posso deixar aquela menina voltar para lá, não posso. Seu Joaquim suspirou fundo. Você é um homem bom, Sebastião. Sempre foi. E é por isso que eu vou te ajudar. Mas a gente precisa ser esperto. Muito esperto. Os dois conversaram até tarde da noite, traçando um plano. Seu Joaquim conhecia um advogado em uma cidade vizinha, um homem honesto que não tinha medo de enfrentar gente poderosa. Eles iam procurá-lo, contar tudo, registrar um boletim de ocorrência, juntar provas. Marina precisaria contar sua história oficialmente, mesmo que isso fosse difícil. Mas tem um problema, seu Joaquim alertou. Até tudo isso acontecer, Marina precisa ficar escondida, e sua casa não é mais um lugar seguro. Eles vão voltar. E quando voltarem, não vai ser para conversar. Sebastião sabia que ele estava certo. Você tem algum lugar em mente? Seu Joaquim pensou por um momento. Tem. Minha irmã, Dona Helena, mora numa chácara perto da divisa do estado. É longe, isolado. Ninguém da cidade sabe daquele lugar. Marina pode ficar lá por um tempo, até a gente resolver as coisas. Sebastião sentiu um peso sair dos ombros. Havia uma saída. Mas quando voltou para casa, já passava da meia-noite, ele encontrou algo que fez seu sangue gelar. A porta da frente estava entreaberta. Ele tinha certeza que tinha trancado antes de sair. Trovão latia desesperadamente lá dentro. Sebastião entrou devagar, o coração batendo forte, segurando um pedaço de pau que pegou no caminho. Marina! Chamou, a voz tremendo. Silêncio. Ele acendeu o lampião e o que viu fez suas pernas fraquejarem. A casa estava revirada, cadeiras tombadas, gavetas abertas, coisas jogadas no chão. Alguém tinha entrado ali e tinha procurado algo. Ou alguém. Marina! Ele gritou, correndo para o quarto dela. A porta estava aberta, o quarto vazio, a cama desarrumada, a janela aberta. Não, não, não! Sebastião repetia, desesperado. Ele procurou pela casa toda, chamando por ela, mas não havia ninguém. Marina tinha sumido, ou tinha fugido, ou tinha sido levada. Trovão continuava latindo e Sebastião seguiu o cachorro até os fundos da casa. E lá, escondida atrás do galinheiro, estava Marina, encolhida, tremendo, os olhos arregalados de terror.
Marina, graças a Deus! Sebastião correu até ela, ajudando-a a levantar. Eles vieram, ela disse, a voz tremendo. 2 homens. Bateram na porta, tentaram arrombar. Eu consegui fugir pela janela dos fundos e me escondi aqui. Seu Sebastião, eles vieram me buscar. Eles vieram... Sebastião a abraçou, sentindo ela tremer contra seu peito. Você tá segura agora. Eles já foram. Mas a gente não pode ficar aqui. Vamos embora. Hoje mesmo. Para onde? Para um lugar seguro, longe daqui. Você vai ficar com a irmã de um amigo meu, e eu vou voltar para cuidar das coisas aqui. E o senhor? Eles vão voltar, vão machucar o senhor. Deixa eu me preocupar comigo. Agora vamos. Pega só o necessário. A gente precisa sair antes que eles voltem. Em menos de meia hora, Sebastião preparou um saco com roupas, comida, água. Selou o cavalo e ajudou Marina a subir. Ele ia a pé, guiando o animal pela escuridão da noite. A viagem até a chácara de Dona Helena levou quase 4 horas. Eles seguiram por trilhas escondidas, longe da estrada principal, onde ninguém os veria. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som dos passos do cavalo e pelo canto distante dos grilos. Marina ia em silêncio, agarrada à sela, olhando para trás de vez em quando, como se esperasse ver alguém os seguindo. E Sebastião, mesmo cansado, mesmo com medo, ia com a determinação de um homem que tinha encontrado sua missão. Quando finalmente chegaram à chácara, o sol já começava a nascer. Dona Helena os recebeu, já esperando. Seu Joaquim tinha ido na frente e avisado. Ela era uma mulher de seus 50 anos, de rosto gentil e olhos bondosos. Entra, filha, ela disse para Marina. Você está segura aqui. Ninguém vai te machucar. Marina olhou para Sebastião, os olhos cheios de lágrimas. Obrigada por tudo. Eu nunca vou esquecer o que o senhor fez por mim. Só fica aqui quietinha. Eu vou resolver isso, eu prometo. Ele a abraçou uma última vez e saiu. No caminho de volta, sozinho, Sebastião pensou em tudo que tinha acontecido nas últimas semanas. Sua vida tinha virado de cabeça para baixo, e ele sabia que o pior ainda estava por vir, porque quando chegou em casa, ao meio-dia, havia 3 homens esperando por ele na varanda, e um deles era Rodrigo Oliveira. Sebastião parou o cavalo a alguns metros da varanda e desceu devagar. Seu corpo estava cansado da viagem toda a noite, mas seus olhos estavam alertas, fixos nos 3 homens que o esperavam. Rodrigo Oliveira estava sentado na cadeira da varanda, aquela mesma cadeira onde Sebastião tomava café toda manhã. Os outros 2 homens, grandes, de braços cruzados, ficavam em pé ao lado dele como guardas. Seu Sebastião, Rodrigo disse, se levantando com um sorriso falso. Estava começando a achar que o senhor não ia mais voltar. Fiquei preocupado. Sebastião amarrou o cavalo no mourão e caminhou até a varanda, subindo os degraus de madeira que rangeram sob seu peso. Ele não mostrou medo, mesmo que por dentro seu coração batesse disparado. O que vocês querem aqui? Vim buscar o que é meu, Rodrigo respondeu, o sorriso sumindo do rosto. Onde ela está? Quem? Não me faça de idiota, velho. A Marina. Onde você escondeu ela? Não sei de quem você está falando. Rodrigo deu 2 passos à frente, ficando cara a cara com Sebastião. Seus olhos eram frios, perigosos. Escuta aqui, seu Sebastião. Eu respeitava o senhor. Achava que era um homem de juízo. Mas parece que o senhor está fazendo escolhas muito ruins, muito perigosas. Então vou perguntar de novo, e dessa vez quero a verdade. Onde está a Marina? Eu já disse, não sei de quem você está falando. Rodrigo acenou para um dos homens, que imediatamente agarrou Sebastião pelos braços, imobilizando-o. O outro homem entrou na casa e começou a revirar tudo, abrindo armários, virando móveis, quebrando o que estava no caminho. O que vocês estão fazendo? Isso é invasão de propriedade, Sebastião gritou, tentando se soltar, mas o homem que o segurava era forte demais. Invasão de propriedade? Rodrigo riu, um riso sem humor. Quem vai te defender, velho? O delegado? Ele almoça na minha casa todo domingo.
O prefeito deve favor para minha família há 20 anos. Você acha que alguém nessa cidade vai te ouvir? O outro homem saiu da casa balançando a cabeça. Não tem ninguém lá dentro, patrão. Rodrigo se virou para Sebastião, a raiva agora visível no rosto. Onde ela está? Eu não sei. Rodrigo deu um soco no estômago de Sebastião. A dor explodiu no corpo do homem velho, tirando todo o ar dos pulmões. Ele dobrou, mas o capanga o segurou, não deixando cair. Onde ela está? Rodrigo repetiu, a voz agora um rosnado. Sebastião cuspiu no chão, recuperando o fôlego. Você pode me bater o quanto quiser. Eu não vou dizer nada. Você é um monstro, Rodrigo. Um covarde que prende mulheres em jaulas porque não consegue ser homem de verdade. E por mais que você me bata, por mais que você me mate, isso não vai mudar o que você é. O rosto de Rodrigo ficou vermelho de raiva. Ele deu outro soco, dessa vez no rosto de Sebastião. O gosto de sangue encheu a boca do fazendeiro. Mas ele não gritou, não implorou, apenas olhou para Rodrigo com um olhar de puro desprezo. Você acha que é herói, é? Rodrigo cuspiu as palavras. Acha que salvou ela? Você não salvou nada, velho. Você só se condenou. E quando eu encontrar ela, e eu vou encontrar, eu vou fazer com que ela pague por cada dia que me fez procurar. E você vai saber que foi tudo culpa sua. Faça o que quiser comigo, Sebastião disse, a voz fraca mas firme. Mas ela você não vai mais tocar, nunca mais. Rodrigo estava prestes a dar outro soco quando o som de um carro chegando fez todos olharem para a estrada. Era uma caminhonete da polícia. Rodrigo fez um gesto e o capanga soltou Sebastião, que caiu de joelhos no chão da varanda. Do carro, desceu o delegado, num homem gordo de uniforme amarrotado e bigode grosso. Ele olhou para a cena, Sebastião no chão sangrando, Rodrigo e seus homens em volta, e não pareceu surpreso. Rodrigo, que história é essa que me contaram? Que você está aqui fazendo interrogatório sem autorização? Só vim buscar uma fugitiva, delegado, uma ex-funcionária que fugiu da fazenda, e descobri que esse homem aqui está escondendo ela. O delegado olhou para Sebastião. Isso é verdade, seu Sebastião? Sebastião limpou o sangue da boca com as costas da mão e se levantou, apoiando-se na parede. Eu achei uma mulher trancada numa jaula, no meio do mato, morrendo de fome e frio. Eu libertei ela. E agora esse covarde aqui quer que eu entregue ela de volta para ele continuar torturando. Jaula? O delegado fingiu surpresa. Que jaula? Seu Sebastião, o senhor está confuso. Doente, talvez. Esse sol quente, essa idade. Às vezes a cabeça prega peças na gente. Eu não tô confuso. Eu vi com meus próprios olhos. Onde está essa tal jaula? O delegado perguntou. Na divisa da minha terra com a fazenda dos Oliveira. E você pode me levar lá? Posso. Rodrigo interveio rapidamente. Não precisa perder tempo com isso, delegado. É delírio de velho. O senhor sabe como o seu Sebastião anda sozinho, falando sozinho, mas o delegado, para surpresa de todos, balançou a cabeça. Não, Rodrigo. Se tem uma acusação dessas, eu preciso verificar. É meu dever. Vamos até lá, seu Sebastião, me mostre essa jaula. Sebastião sentiu uma pontada de esperança. Talvez, só talvez, o delegado fosse fazer a coisa certa. Os 5, Sebastião, Rodrigo, os 2 capangas e o delegado, caminharam até o local no matagal. O caminho levou uns 20 minutos, e quando chegaram à clareira, Sebastião sentiu o sangue gelar. A jaula não estava mais lá. O lugar estava limpo, como se nunca tivesse havido nada ali. A terra estava revirada, as marcas de ferro apagadas. Alguém tinha vindo e removido todas as evidências. Onde está a jaula, seu Sebastião? O delegado perguntou, a voz carregada de sarcasmo. Sebastião olhou ao redor, desesperado. Ela estava aqui, eu juro, bem aqui. Claro que estava, Rodrigo disse, com um sorriso vitorioso. Na imaginação do senhor. O delegado suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Seu Sebastião, o senhor está velho, cansado, sozinho. Essas coisas mexem com a cabeça da gente. Eu entendo. Mas o senhor não...
e pode ficar espalhando acusações graves contra pessoas respeitadas por causa de imaginações. Entende? Eu não estou imaginando. Ela estava aqui. E tem mais. Sebastião puxou a manga, mostrando os arranhões que tinha ganhado ao abrir a jaula. Isso aqui veio de onde, então? Do mato, ora, o delegado disse. O senhor passa o dia trabalhando na roça. É normal se arranhar. Sebastião percebeu que estava lutando uma batalha perdida. Eles tinham removido a jaula. Provavelmente na noite anterior, assim que perceberam que Marina tinha escapado. E agora não havia mais provas. Era a palavra dele contra a palavra dos Oliveira. Mas tem a moça, Sebastião disse desesperado. Ela pode testemunhar. Ela pode contar tudo o que aconteceu. E onde está essa moça? O delegado perguntou. Sebastião ficou em silêncio. Se ele contasse onde Marina estava, estaria entregando ela. Pois é, o delegado disse. Não tem jaula, não tem vítima, não tem nada. Só tem um velho fazendo acusações sem fundamento. Seu Sebastião, vou te dar um conselho de amigo. Para com isso. Vai cuidar da sua vida, da sua terra, e esquece essas histórias. Porque se continuar, eu vou ter que te levar para a delegacia por difamação. Entendeu? Sebastião olhou para o delegado, para Rodrigo, para os capangas. Todos olhavam para ele com expressões de vitória. Eles achavam que tinham vencido. Mas Sebastião ainda tinha um trunfo na manga. Seu Joaquim tinha ido até a cidade vizinha. Tinha procurado o advogado, tinha começado a fazer o registro oficial da denúncia. E Marina estava segura, longe dali, pronta para testemunhar quando fosse a hora. Entendi, Sebastião disse baixando a cabeça. Ótimo, o delegado disse. Então vamos todos para casa e esquecer essa história. No caminho de volta, Rodrigo caminhou ao lado de Sebastião e sussurrou, baixo o suficiente para só ele ouvir. Você acha que ganhou alguma coisa, velho? Você não ganhou nada. Eu vou encontrar ela. E, quando encontrar, você vai se arrepender de ter se metido nisso. Eu vou destruir você. Vou tomar sua terra, sua casa, tudo. E você vai morrer sozinho, sem nada, na miséria. É uma promessa. Sebastião não respondeu. Apenas continuou caminhando, cada passo doendo, cada respiração pesada. Mas havia uma força dentro dele que Rodrigo não podia ver. Uma força que vinha de saber que ele tinha feito a coisa certa, mesmo que custasse tudo. Quando finalmente chegaram de volta à casa, os homens foram embora. Sebastião entrou, olhou para a bagunça que tinham deixado, para os móveis quebrados, para as lembranças destruídas. E ali, sozinho, ele finalmente se permitiu sentir a dor. Sentou no chão da cozinha, encostou a cabeça na parede e chorou. Chorou pela injustiça, pela impotência, pelo medo. Chorou por Marina e por tudo que ela tinha sofrido. Chorou por si mesmo e pela solidão que o aguardava. Mas no meio das lágrimas, uma certeza cresceu no peito dele. Ele não ia desistir. Não importava o que custasse, não importava o que tivesse que enfrentar. Ele ia ver justiça ser feita, ia ver Marina livre, segura, capaz de reconstruir sua vida. Porque se ele desistisse agora, se ele deixasse os Oliveira vencerem, então tudo que ele acreditava, tudo que Dona Lourdes tinha ensinado, tudo que seus pais tinham passado para ele, não significaria nada. E Sebastião não era homem de deixar que o mal vencesse sem lutar. Ele se levantou, limpou as lágrimas, lavou o rosto na pia. Olhou para seu reflexo no espelho rachado da parede. Viu um homem velho, machucado, cansado, mas também viu algo mais. Viu um homem que ainda tinha luta dentro de si. E naquele momento, Sebastião tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele ia até a cidade vizinha, ia encontrar o advogado, ia fazer Marina dar seu testemunho oficial, ia reunir provas, testemunhas, documentos, e ia levar os Oliveira à justiça, custasse o que custasse, mesmo que perdesse tudo, mesmo que perdesse a vida. Porque havia coisas mais importantes que terra, casa ou dinheiro. Havia dignidade, havia justiça, havia o que era certo.
E Sebastião sempre foi um homem de fazer o que era certo. Sebastião passou os dias seguintes em silêncio, trabalhando na terra como sempre fez, mas com um peso novo no peito. As costelas doíam de onde Rodrigo tinha batido. O lábio ainda estava inchado, e cada movimento era um lembrete da violência que tinha sofrido. Mas a dor física não era nada comparada à dor de saber que a justiça tinha falhado, que os poderosos continuavam impunes, que a verdade não importava quando você não tinha dinheiro ou influência. Mas Sebastião não desistiu, não podia. Toda manhã, ao tomar seu café na varanda vazia, ele pensava em Marina. Pensava nela acordando na chácara de Dona Helena, longe daquele pesadelo. Pensava nos olhos dela quando ele a tirou da jaula, cheios de medo e esperança. E isso era suficiente para ele continuar. Seu Joaquim vinha visitá-lo toda semana, trazendo notícias. O advogado da cidade vizinha, Dr. Paulo, tinha aceitado o caso. Marina tinha dado seu depoimento, descrevendo cada detalhe do que tinha sofrido. Ele estava juntando provas, procurando outras vítimas, investigando os Oliveira. Era um trabalho lento, perigoso, mas estava sendo feito. Vai demorar, Sebastião, seu Joaquim dizia, sentado na mesma varanda onde tudo tinha começado. Processos contra gente assim demoram anos, mas a gente não vai desistir. Eu sei, Sebastião respondia, olhando para o horizonte. Eu só quero que Marina fique segura, que ela possa reconstruir a vida dela. E ela vai. Dona Helena está cuidando bem dela. A menina já está ajudando na chácara, fazendo amizade com o pessoal da região. Está se recuperando. Essas palavras traziam conforto ao coração cansado de Sebastião. Pelo menos nisso ele tinha conseguido. Marina estava viva, estava segura, estava tendo uma segunda chance. Mas a cidade não tinha esquecido o que tinha acontecido. As fofocas corriam soltas. Alguns diziam que Sebastião tinha enlouquecido de solidão, que tinha inventado toda aquela história da jaula para chamar atenção. Outros sussurravam que ele tinha realmente escondido uma moça, mas que tinha segundas intenções, que era um velho tarado. E outros, uma minoria corajosa, diziam que ele tinha feito a coisa certa, que os Oliveira eram monstros que precisavam ser parados. Sebastião sentia o peso dos olhares quando ia à cidade. Algumas pessoas desviavam dele, outras o olhavam com pena, e umas poucas lhe davam um aceno de cabeça, um gesto discreto de apoio. Ele aprendeu a ignorar a maioria. Aprendeu que fazer o certo nem sempre te torna popular, mas te deixa dormir em paz à noite. Foi numa quinta-feira, 3 meses depois de ter encontrado Marina, que tudo mudou de novo. Sebastião estava na horta colhendo tomates quando ouviu o som de carros chegando. 3 carros. Seu coração acelerou. Seriam os Oliveira de novo? Seriam mais ameaças, mais violência? Mas quando olhou, viu que não eram os carros luxuosos da fazenda. Eram carros oficiais. Um deles tinha as marcas da Polícia Federal. Sebastião limpou as mãos sujas de terra no avental e caminhou até a frente da casa. Desceram 5 pessoas. Um delegado federal, 2 agentes e, para sua surpresa, Dr. Paulo, o advogado. E ao lado dele, uma figura pequena, de cabelos presos, vestido simples, mas com um olhar determinado que Sebastião reconheceria em qualquer lugar. Marina. Seu Sebastião, Dr. Paulo disse, estendendo a mão. Vim trazer boas notícias. E Marina quis estar aqui para ver. O que aconteceu? Sebastião perguntou, a voz trêmula de emoção ao ver Marina ali, de pé, com a cabeça erguida, tão diferente daquela menina quebrada que ele tinha tirado da jaula. A Polícia Federal assumiu o caso, o delegado federal explicou. Depois do depoimento da senhorita Marina e das investigações do Dr. Paulo, descobrimos que não era um caso isolado. Rodrigo Oliveira e sua família estão sendo investigados por tráfico de pessoas, trabalho escravo, tortura e outros crimes. E hoje de manhã ele foi preso. Sebastião sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se apoiar no mourão da cerca. Preso?
Rodrigo foi preso? Sim. E Francisco Oliveira, o pai dele também. Encontramos mais vítimas. Outras mulheres que trabalhavam na fazenda e que sofreram abusos. E encontramos registros de trabalho escravo nas plantações. Eles vão responder por tudo. Sebastião olhou para Marina e ela sorriu. Era um sorriso pequeno, ainda frágil, mas estava lá. E nos olhos dela, ele viu algo que não tinha visto antes. Esperança verdadeira. Obrigada, ela disse, se aproximando dele. Se o senhor não tivesse me salvado naquele dia, eu teria morrido naquela jaula. E eles teriam continuado fazendo isso com outras mulheres. O senhor salvou mais do que só eu. Sebastião sentiu as lágrimas subirem. Não. Tentou segurá-las. Abraçou Marina e ela o abraçou de volta. E ali, naquela pequena propriedade perdida no interior, dois seres humanos que o destino tinha juntado de forma tão brutal se permitiram sentir alívio, vitória, justiça. Depois que os oficiais foram embora, Marina ficou. Sentou com Sebastião na varanda, onde tantas conversas importantes tinham acontecido, e os dois ficaram ali, em silêncio, vendo o sol se pôr. O que você vai fazer agora? Sebastião perguntou. Vou voltar para a cidade dos meus pais. Vou reencontrá-los, contar tudo o que aconteceu, e depois não sei. Talvez eu estude. Sempre quis estudar enfermagem, ajudar pessoas. Agora que os Oliveira vão pagar pelo que fizeram, eu me sinto livre para recomeçar. Você vai conseguir. Você é forte, Marina. Mais forte do que imagina. Foi o Senhor que me ensinou a ser forte. Quando tudo parecia perdido, quando eu achei que ia morrer sozinha naquela jaula, o Senhor apareceu. E não só me salvou, me mostrou que ainda existe gente boa no mundo. Gente que faz o certo mesmo quando é difícil, mesmo quando custa tudo. Sebastião balançou a cabeça. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas não foi qualquer pessoa que fez, seu Sebastião. Foi o Senhor. E eu nunca vou esquecer. Marina ficou mais alguns dias com Sebastião, ajudando a arrumar a casa que ainda estava bagunçada desde a invasão. Os dois cozinhavam juntos, trabalhavam na horta, cuidavam dos animais e conversavam. Conversavam sobre a vida, sobre perdas, sobre recomeços, sobre tudo que tinham passado e tudo que ainda viriam a passar. E quando Marina finalmente partiu, num ônibus que a levaria de volta para sua família, Sebastião ficou na estrada, acenando até ela desaparecer no horizonte. E quando voltou para casa, pela primeira vez em meses, ele não sentiu solidão, sentiu paz, porque ele tinha feito a diferença, tinha salvado uma vida, tinha enfrentado os poderosos e contra todas as expectativas tinha vencido. Não tinha sido fácil. Tinha custado caro. As marcas no corpo, a reputação manchada na cidade, os meses de medo e incerteza. Mas tinha valido a pena. Nos meses que seguiram, a vida em Sebastião começou a voltar ao normal. O caso dos Oliveira se tornou nacional. Jornalistas vieram à cidade, escreveram matérias, expuseram os crimes. E o nome de Sebastião foi mencionado como o homem que tinha tido a coragem de fazer a coisa certa quando todos os outros tinham virado as costas. Algumas pessoas na cidade começaram a vê-lo com outros olhos. Seu Antônio, da venda, começou a lhe dar desconto nas compras. Dona Carminha, a fofoqueira, parou de espalhar mentiras e começou a espalhar a verdade. E jovens da cidade vinham visitá-lo, querendo ouvir a história, querendo entender como um homem simples tinha conseguido derrubar um império de maldade. Sebastião não se achava herói, nunca se achou, mas aceitava as visitas, contava a história e sempre terminava com a mesma mensagem. Não precisa ser rico para fazer o certo, não precisa ser poderoso, só precisa ter coragem. E lembrar que a vida de outra pessoa vale mais que qualquer medo que a gente possa ter. Marina escrevia cartas toda semana, contava como tinha reencontrado os pais, como tinha chorado tanto que achou que nunca ia parar. Contava que tinha conseguido uma bolsa de estudos e estava fazendo o curso de enfermagem. Contava que tinha conhecido um rapaz bom, trabalhador,
que a tratava com respeito e carinho, e sempre terminava agradecendo, dizendo que tudo que ela tinha conquistado era graças àquele velho fazendeiro que tinha tido a bondade de não passar reto quando viu alguém precisando de ajuda. E Sebastião, sentado na sua varanda, lia as cartas em voz alta, como se Dona Lourdes ainda estivesse ali ouvindo. E sentia que ela estaria orgulhosa, orgulhosa do homem que ele tinha sido, do homem que ele ainda era. A terra continuava pobre, a casa continuava simples, o trabalho continuava duro. Mas Sebastião tinha algo que dinheiro nenhum podia comprar: a certeza de que tinha feito a diferença no mundo, de que sua vida tinha importado, de que ele tinha sido instrumento de salvação para alguém que precisava. E nas noites frias, quando o silêncio voltava e a solidão batia à porta, Sebastião olhava para as estrelas e sussurrava uma prece de gratidão. Gratidão por ter encontrado Marina naquele dia. Gratidão por ter tido a coragem de fazer o certo. Gratidão por ter vivido uma vida que, mesmo com todas as dificuldades, tinha sido uma vida de dignidade, honra e amor ao próximo. Porque no final, não importa quanto dinheiro você tem, quantas terras você possui, quanto poder você acumula. O que importa é o que você faz quando vê alguém sofrendo. O que importa é se você tem coragem de estender a mão, mesmo quando todo mundo está virando as costas. O que importa é se você escolhe o certo quando o errado é mais fácil. E Sebastião tinha feito essa escolha, e ela tinha mudado tudo. E agora me conta, o que você achou dessa história? Já passou por algum momento em que teve que escolher entre fazer o certo e fazer o fácil? Me conta também de onde você é. Eu adoro ler os comentários de vocês e saber quem está do outro lado da tela. Se essa história te tocou o coração, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança e coragem hoje. E olha, não sai daí. Tem outra história incrível te esperando aqui no canal. É só clicar na tela. Tenho certeza que ela vai te emocionar ainda mais. Te espero lá, combinado? Um abraço do fundo do coração. E que você nunca deixe de fazer o certo, mesmo quando for difícil. Até a próxima.